Olá. Julgo desigual é pecado? Será que eu posso ter um tipo de relacionamento, um namoro, um cortejo ou um casamento com alguém que não professa a mesma fé que eu? Bem, talvez esse assunto, que é certamente um pouco polêmico, ele precisa ser melhor compreendido pela igreja de modo geral. Nós temos um texto bíblico que fala claramente sobre julgo desigual e o proíbe. A Bíblia proíbe o julgo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, o apóstolo Paulo fala sobre isso. A questão é que aquele texto, o apóstolo Paulo não está falando exatamente sobre casamento. O apóstolo Paulo está falando sobre a relação que os cristãos de Corinto devem ter com aqueles que falam, com os falsos profetas que estão ali para discursar ou estão ali para ensinar coisas que não são aquilo que o apóstolo Paulo ensinou ou que recebeu de Cristo. Então você não pode se colocar, assim instruiu o apóstolo Paulo, em julgo desigual ou debaixo de uma outra lei, debaixo de um outro evangelho que não aquele que veio de Cristo. Porém, o ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que ali o apóstolo está proibindo certamente uma comunhão com quem é incrédulo, com quem professa uma fé diferente. Você não pode se assentar à mesma mesa, você não pode participar da mesa dos demônios e da mesa de Cristo. Não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Então não pode haver uma comunhão real entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que são contra Cristo. Esse é basicamente o pano de fundo ali quando o apóstolo está se referindo ao julgo desigual. O ponto importante do apóstolo é que então não pode haver essa comunhão porque a crença distinta, duas pessoas crendo em evangelhos diferentes, elas não conseguirão caminhar para o mesmo caminho, caminhar na mesma estrada. Isso não faz sentido, principalmente no aspecto do ensino da fé. Então, por isso, não se deve dar ouvido a falsos apóstolos, a falsos profetas, mas aquilo que Cristo revelou. Só que isso, o termo julgo desigual, ele é constantemente usado para se referir à relação entre marido e mulher quando um dos dois não são crentes, ou entre namorados, entre pessoas que estão cortejando, quando um dos dois não é cristão. E nós podemos também dizer que certamente a Bíblia proíbe isso. E por que nós podemos dizer isso? Porque, primeiramente, o ponto óbvio é que se a Bíblia proíbe ao nível da amizade, ao nível da relação mais externa, de você se colocar à mesa, ou seja, de ter uma comunhão, de ter uma amizade, de ter um relacionamento com quem não professa a mesma fé que você, que dirá então viver a vida inteira com alguém que não professa a mesma fé que você. Então, pelo menos por dedução, nós já podemos, mesmo o texto de 2 Coríntios 6, não está falando especificamente sobre casamento, por dedução nós podemos dizer que sim, isso se aplica ao casamento. Mas por que se aplica ao casamento? Primeiro porque o casamento ele não é simplesmente uma reunião, não é simplesmente uma comunhão entre duas pessoas. Não é apenas isso, mas ela é uma comunhão fundamentada em um pacto. Então ela é um pacto entre duas pessoas, é uma aliança entre duas pessoas que é confirmada com o ato sexual. Então é a aliança mais profunda que Deus criou para o homem. É o relacionamento mais íntimo que pode haver entre duas pessoas. Então, e isso deve estar fundamentado em um pacto, deve estar fundamentado em uma aliança. Então, se um homem deseja casar com uma mulher que não é cristã, como pode ele ser sincero nos votos que ele vai fazer de proteger e de ensinar aquela mulher? Então, quero que você pense a respeito disso. Se está pensando em ter relacionamento, em ter uma corte ou em desejo em casar com alguém que não é cristão, que não professa a mesma fé, certamente você está ferindo esse princípio que o apóstolo Paulo coloca em 2 Coríntios 6, mas está ferindo o próprio princípio do casamento, que é um pacto, que é uma união. E um pacto tem duas partes, onde você tem sempre compromissos e benefícios das duas partes. E se só uma dessas partes entende o que é de fato um benefício, o que são os compromissos e os benefícios de um casamento, como pode haver uma verdadeira comunhão? Como pode haver um verdadeiro pacto? Não faz sentido. Então, nós também podemos olhar para o
próprio conceito de casamento e a partir daí entender que não pode haver comunhão, então não pode haver um casamento real, um compromisso real. O casamento não estaria fundamentado naquela base que é a verdadeira, que é revelada pelas Escrituras, de um pacto entre duas pessoas, um pacto onde Cristo é o fundamento desse pacto, onde Deus é o fundamento desse pacto. A pessoa não crê em Deus, não crê no verdadeiro Cristo, então como ela pode assumir esse compromisso pactual no casamento? Então também não faz sentido. Mas eu gostaria de acrescentar também um outro ponto para que você considere a respeito do jugo desigual. É que o casamento foi dado como também, após a queda, como um exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então o casamento ele simboliza aquele relacionamento que existe entre Cristo e a igreja. E pode a igreja não amar o seu Senhor? Pode Cristo ter morrido por alguém que não será salvo? Não faz sentido também. Então, se você conhece a doutrina bíblica a respeito da suficiência da morte de Cristo, da suficiência da obra de Cristo, certamente você há de concordar comigo também que não faz sentido Cristo morrer por alguém que rejeita Ele próprio, que é alguém que rejeita a Deus, rejeita o Pai. Então, não faz sentido também, se o casamento ele é uma tipificação entre o relacionamento entre Cristo e a igreja, que ele possa ser firmado entre pessoas que não professam a mesma fé. Então, nós podemos concluir certamente que não pode existir um jugo desigual também no casamento, assim como não pode existir um jugo desigual na igreja, na comunhão dos santos. Não pode haver o pecado convivendo no meio, um incrédulo convivendo como se fosse um crente. Então isso não pode existir, também não pode existir no casamento, que é a parte mais íntima, inclusive, da própria igreja, a relação mais íntima que existe ali, onde está fundamentado a família, que está fundamentado a igreja. Então certamente o casamento também ele foi dado para duas pessoas que creem na mesma coisa. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 7, ao explicar a respeito do casamento, que se uma mulher que está casada, ela casou com uma pessoa, que ela se casaram e depois a mulher se converte. Então, aí é uma situação de jugo desigual, onde não foi uma escolha prévia, porque os dois eram incrédulos e de repente um deles casa, a mulher casa. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que a mulher não deve então abandonar o marido, mas se o marido a deixar, que ela deixe-o ir. Se o marido morrer, então ela está livre para casar de novo, porém no Senhor. Quando o apóstolo libera para que o viúvo ou a viúva se casem novamente, ele deixa claro que esse casamento tem que ser no Senhor. Se esse casamento é no Senhor para o viúvo, por que não seria para o solteiro? Por que não seria para aquele que ainda nunca casou? Se ele está colocando numa situação que é atípica, ele está usando um princípio geral, aplicando a situação particular, a situação da viúva. Então, o princípio geral também pode ser aplicado a uma situação particular, que é a situação do solteiro, daquele que nunca casou e está desejando casar com alguém que não professa a mesma fé. Então, isso novamente é outro argumento para fortalecer a ideia de que o jugo desigual é sem pecado. Então, nós podemos dizer que o jugo desigual é pecado, que de querer casar ou de ter um relacionamento, uma corte ou um namoro, afinal de contas, corte e namoro não foi feito, biblicamente falando, não é um tipo de relacionamento que tenha outro objetivo que não o próprio casamento. Então, certamente, é importante que se busque o casamento na corte e no namoro. Então, se vai buscar o casamento, precisa ser conforme as Escrituras, precisa ser no Senhor. Se não é no Senhor, está em pecado também. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção a um outro ponto, porque pode ainda parecer mais abstrato quando eu simplesmente falo de jugo desigual, tratando entre aquele que crê em Cristo e aquele que não crê em Cristo. Nós vivemos no Brasil, por exemplo, uma cultura onde 95% das pessoas vão dizer que creem em Cristo, que acreditam em Deus. Aproximadamente isso, talvez um pouco entre 90 e 95, não lembro exatamente o último censo que teve a respeito disso. O ponto é que é muito fácil você encontrar pessoas que dizem que creem em Deus e creem em Cristo, mas basta isso? O ponto que o apóstolo coloca é que tem que ser no Senhor, que tem que ter a mesma fé. Então eu gostaria de chamar a sua atenção para que não apenas tenha uma ideia abstrata de que o casamento ele existe entre duas pessoas que creem em Deus,
mas duas pessoas que têm a mesma fé. E o que é a fé? A fé é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de declarações que você professa a respeito da religião. A fé não é uma coisa abstrata. A fé, ela é um conjunto de doutrinas. Você crê em uma série de argumentos. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, etc. Então, é um conjunto de doutrina, é um conjunto de artigos que você professa. Isso é a fé. Não existe fé sem conteúdo. Fé sem conteúdo é apenas superstição. A fé, a verdadeira fé, ela tem um conteúdo, e é isso que é exigido do apóstolo Paulo. E viu o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, todos eles vão falar a respeito da verdadeira fé, num sentido que há um conteúdo. Se você não crê, o apóstolo Pedro fala isso na sua pregação em Atos 2, se você não crê na ressurreição de Cristo, ou seja, um artigo, um conteúdo da fé, não é simplesmente crer em Cristo, mas crer que ele nasceu, ele foi concebido virginalmente, ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. Se você não crê na ressurreição de Cristo, ou que ele era o Messias prometido no Antigo Testamento, você não pode fazer parte da igreja cristã. Você tem que crer, se arrepender e então ser batizado e poder experimentar desse dom do Espírito Santo. É o que o apóstolo Pedro está falando. Então, ter a mesma fé significa ter esse mesmo corpo de doutrina básico, pelo menos, no qual essas duas pessoas devem crer. Então, certamente, você não pode juntar pessoas que têm corpo de doutrina diferentes. Isso talvez seja a parte mais polêmica do que eu vou dizer, mas basicamente não faz sentido, também é julgo desigual você unir duas pessoas, buscar a união de duas pessoas que não acreditam da mesma forma a respeito da obra de Cristo. Nós não devemos unir duas pessoas que creem num corpo de doutrina distinto. Isso não deve acontecer, e eu gostaria só de dar alguns exemplos. Pense numa situação entre uma moça presbiteriana, reformada, que professa a suficiência da salvação em Cristo Jesus, com uma pessoa que não professa, um católico romano, por exemplo, não professa a mesma doutrina, ele não acredita que a fé é suficiente para a salvação em Cristo Jesus, ele acredita que precisa complementar isso com obras. Isso, estou falando apenas no aspecto da fé a respeito da salvação, da justificação. Uma é a justificação pela fé somente, a outra é a justificação pela fé mais obras. Se você é um reformado, se você é um protestante, se você é um presbiteriano verdadeiro, se você realmente conhece a doutrina bíblica que despertou a grande reforma, você não tem como ter uma comunhão de um casamento com um católico romano. Visto que o católico romano sequer vai crer na suficiência de Cristo para a salvação. Então, certamente você já tem um impasse daqueles em que os protestantes entendem como uma doutrina de natureza essencial para a salvação. Você não é salvo se você não crê na suficiência de Cristo para a salvação. Assim, todos os reformados, todos aqueles que são herdeiros da grande reforma protestante, eles creem. Então, como pode haver comunhão dessa forma se a pessoa acredita que os méritos da salvação dela não está apenas em Cristo, mas também nas obras dela? Esse é um aspecto, mas você pode acrescentar outros aspectos que, por mais que não necessariamente a gente possa classificar como julgo desigual, elas certamente trarão grandes dificuldades no casamento. Por exemplo, a união entre uma pessoa que é reformada ou presbiteriana com alguém que é credo-batista. Então você tem ali um pedo-batista, alguém que acredita que deve batizar as crianças por causa da aliança de Deus, e um que é credo-batista, aquele que acredita que deve batizar apenas aqueles que professam a fé. E aí esse casal se casa, tem filhos, e agora? Vai batizar ou não vai batizar? Então você já tem um problema ali. Então, certamente esse é um outro ponto que não é aconselhável que pessoas que têm doutrinas como essa, doutrinas importantes como a doutrina da salvação, a doutrina dos sacramentos, do batismo, da ceia, a doutrina do dia do Senhor, se você não tem igualdade entre o casal a respeito dessas doutrinas, não
busque um relacionamento com essas pessoas. Também não acredite que o seu casamento, que o seu relacionamento, que o seu namoro poderá ser um relacionamento missionário, que você poderá convencer a outra pessoa daqueles pontos da fé onde vocês são divergentes. Porém, não queira substituir você o lugar do Espírito Santo. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Nós somos até meios, são instrumentos de Deus para o convencimento, principalmente os pregadores, os ministros do Evangelho, são os instrumentos de Deus através da pregação que o Espírito Santo usa para convencer as pessoas a respeito da verdadeira fé, mas não é dado em nenhum lugar da Escritura o namoro ou o casamento como este instrumento. Na realidade, quando o povo de Deus se casa com quem adorava outros deuses ou quem era de outras nações, de outra religião, obviamente, eles eram punidos por Deus. Isso era considerado abominação. Então, certamente, o Deus não deu o casamento para que ele fosse uma obra missionária. Deus dá o casamento para o fortalecimento, para a unidade, para o crescimento na fé das duas pessoas, e não para esse tipo de artimanha de querer convencer a outra pessoa. Afinal de contas, isso não vai passar de uma grande desculpa para você se envolver com alguém que não é cristão de fato. Sempre tem aquela frase, né? Fulano é tão legal, é tão gente boa que só falta ser crente. Então ele falta tudo o que ele precisa.